A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Quero ler com você hoje o livro do Apocalipse, capítulo 2. Continuando a nossa série de reflexões no livro do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 2 desse livro. Como projetado, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. De todas as cartas que Jesus mandou às igrejas da Ásia Menor, das 7 cartas, esse é o texto mais longo de todos. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro, e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui diante da sua palavra, Senhor. Palavra que nos corrige, palavra que nos exorta, palavra que nos santifica, Senhor. Nós te agradecemos por sua graça e por seu amor, que tem nos sustentado até aqui, Senhor. E que nós pedimos, Pai, o Senhor que sonda mentes e corações, como o Senhor disse, o Senhor que tem esses olhos que sondam o mais íntimo da nossa alma. Nós pedimos em nome de Jesus, por tua misericórdia e graça, Senhor. Sonda-nos nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas vidas sejam de fato transformadas, Senhor. Ajude-nos para que a sua palavra venha como espada aos nossos corações, tocando os cantos mais íntimos da nossa alma, Senhor. E nos ajudando, Senhor, a viver processos verdadeiros de transformação e santificação enquanto nós estamos aqui, Senhor. Fala aos teus servos, às tuas servas, Senhor, aqueles a quem o Senhor conhece como ninguém conhece. Os nossos corações estão diante de ti, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós estamos numa série no livro do Apocalipse. E essa semana eu comentava com a minha esposa o quanto esse texto é difícil. Porque é um texto que vem ao coração, é um texto de correção, é um texto de confronto, é uma palavra que nos corrige. De todas as séries que eu fiz nos últimos anos da minha vida, eu confesso que, estudando o livro do Apocalipse com mais profundidade, tem sido a experiência mais profunda que eu tenho tido com a revelação bíblica. Por perceber, por vários momentos no meu quarto, o quanto Deus me sonda e me conhece.
e o quanto ele é poderoso para tocar o mais íntimo no meu coração. Mas apesar de ser confrontadora, apesar de ser difícil, é a palavra de Deus que nos alcança nessa manhã mais uma vez e nos corrige, e nos prepara para o dia do nosso encontro com Ele. Bom, olhando para tudo que a gente tem vivido no nosso contexto social nos últimos dias, não só eu, mas eu tenho a certeza que você é invadido pela percepção de que nós estamos em um mundo em estado de caos. Nós estamos vivendo crises. O que tem acontecido não só dentro da nossa nação, mas no mundo em si, revela nitidamente, nós estamos vivendo em um ambiente de crise. Em várias dimensões da vida a gente percebe. São guerras, pessoas sofrendo nesse momento da história, deslocamentos, perdendo suas casas, seus abrigos, pais de família tentando encontrar com seus filhos um novo lugar para poder simplesmente habitar. A gente se depara com a instabilidade política. Governos se tornaram incapazes, a essa altura da sociedade, de desenvolver diálogo, de conversar, de se ajustar. A gente se depara com escândalos, corrupção. Nós estamos diante da maior fraude bancária do Brasil. E detalhe, gente de todos os lados envolvidos com esse caminho, com esse meio de corrupção. A gente está diante de pessoas que estão perdendo suas casas, Minas Gerais desmoronando, pessoas soterradas, perdendo parentes, filhos, mães, pais, famílias sendo destruídas pelos desastres ambientais que cercam essa geração. Nós estamos diante de uma crise de agressão. É assustador, a essa altura da sociedade, nós percebemos que até hoje o feminicídio aumenta, o abuso aumenta. A quantidade de mulheres agredidas, mortas por seus maridos, é assustador. É assustador a gente olhar para essa realidade. E o que mais toca o nosso coração é perceber que a desordem também invade a igreja. Corrupção, envolvimentos com esquemas, infelizmente, muita gente que representa a igreja brasileira, envolvida com questões completamente distantes da palavra de Deus. E a gente está estudando aqui essas 7 cartas, a princípio, que Jesus mandou para as igrejas que estavam na Ásia Menor, conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. E o que a gente percebe, quando a gente entra no mundo desses irmãos, que as tensões que cercam a igreja daquele tempo, daquela geração, não eram muito diferentes da nossa. Eles também estão vivendo tensões políticas, eles também estão vivendo guerras, conflitos intensos, constantes, eles estão enfrentando um intenso sistema de corrupção, eles também estão enfrentando violência, injustiças sociais, eles estão vivendo diante de desafios intensos que ferem a integridade da igreja dentro daquele contexto. Mas quando a gente olha para esse texto do Apocalipse, a gente se depara com uma realidade muito importante. Porque, apesar de toda a atenção que cerca o mundo externo, Jesus não começa a sua carta, o seu livro, o seu texto, falando a respeito daquilo que acontece lá fora. Mas Jesus começa esse texto falando à sua igreja, ao seu povo. O que faz com que a gente perceba com muita sensibilidade. A maior preocupação de Jesus, guarda isso para você que é crente, a maior preocupação de Jesus não é com o que está acontecendo lá fora. Mas a maior preocupação de Jesus é com o que acontece aqui. É aqui que está o olho, é aqui que estão os olhos de Jesus em relação à nossa jornada. Bom, hoje a gente estuda mais uma dessas cartas, que é a igreja de Tiatira, ou a carta que Jesus escreve à igreja que está numa região chamada Tiatira. Deixa eu começar falando um pouco sobre a realidade social desses irmãos e dessa cidade. Primeiro, era uma cidade não muito relevante dentro daquele contexto. Nós já falamos aqui sobre outras igrejas, como Éfeso, uma capital na época muito relevante, cheia de pessoas poderosas dentro do contexto, com templos importantes, pagãos, idolatria. Nós falamos aqui sobre Pérgamo, que não só promove idolatria, mas que tinha um fundo intelectual muito grande, porque Pérgamo tem a maior biblioteca do mundo, ou talvez a segunda maior biblioteca do mundo dentro daquele contexto. Nós já falamos sobre Esmirna, sobre a influência pagã, uma cidade que tem um judiciário dentro dela, que julga causas, que julga pessoas. Mas agora a gente se depara com uma cidade menos relevante dentro daquele contexto histórico da época. A gente não tem uma força política relevante, a gente não tem ali dentro um grande templo pagão que promove a idolatria. Isso não quer dizer que não existia idolatria dentro dessa igreja de Tiatira, mas não é uma cidade com a mesma força de relevância das outras cidades aqui já citadas. Essa cidade ela tinha uma função estratégica militar muito forte naquele contexto. Para alguns historiadores, ela surge
porque militares começam a se abrigar dentro dessa região, e ali acontece uma cidade. Então, ali é um forte ponto militar, e todo mundo que vai entrar na cidade, na Ásia Menor, acaba passando por Tiatira, e ela acaba se tornando um ponto de inspeção de pessoas que chegam a essa região, e que caminham, de fato, para as cidades mais relevantes e mais importantes da época. E qual era a grande importância dessa cidade? A grande importância, a grande relevância, ela era econômica. Porque essa cidade de Tiatira tornou-se um forte centro comercial de produção artesanal. Então, dentro de Tiatira, eles trabalhavam com couro, eles trabalhavam com lã, com linho, eles trabalhavam também com a púrpura. É interessante quando o apóstolo Paulo está próximo àquela região, e ele tem encontro marcado lá em Atos, capítulo 16, com uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, escutando a pregação, não só se arrepende dos seus pecados, aceitando Cristo. O texto fala que o Senhor abriu o coração dela para que ela aceitasse o Evangelho. E, inclusive, Paulo e os apóstolos chegam a se abrigar na casa dela. E na narrativa do texto, ele diz que ela era uma vendedora de púrpura, que é uma das coisas produzidas nessa região, e que ela pertencia à cidade de Tiatira. Alguns historiadores, mas não é possível a gente afirmar isso, eles entendem que talvez o Evangelho pregado nessa região tenha sido pregado por Lídia depois da sua conversão. Bom, e ali existiam, e aqui existem os pontos essenciais dessa região, para que a gente já entenda, ali existiam diversos grêmios, ou guildas, como eles chamavam, profissionais. Na verdade, eram sindicatos. A gente, às vezes, não tem noção de que essas cidades romanas, elas eram extremamente bem desenvolvidas e extremamente bem organizadas. Então, dentro dessa cidade, existiam esses grêmios, que nós chamamos hoje de sindicatos, pessoas que se reúnem para organizar o ambiente da venda, do comércio, para alinhar a maneira de comercializar, que abriam portas de comércio, de emprego para aqueles que estavam envolvidos dentro daquela profissão. E talvez a gente comece a entender aqui o grande problema que eles enfrentam dentro do contexto dessa cidade. Por quê? Porque cada grêmio tinha uma divindade patrona. E suas reuniões, elas não só incluíam reuniões para alinhamento da profissão, mas dentro dessas reuniões, eles tinham rituais, orações. Cada profissão da época tinha a sua divindade patrona. Ou seja, tem o Deus do couro, tem o Deus da lã, tem o Deus da púrpura. E esses encontros, eles também envolviam uma atitude de devoção a essas entidades para que elas sustentassem o comércio. E aqui a gente começa a perceber os desafios, porque qual é o grande desafio dos discípulos dentro desse contexto? Primeiro, participar desses grêmios, participar dessas festividades, dava a eles prosperidade econômica, eles estavam no esquema social. Quando eles participavam disso, eles tinham uma estabilidade social, os pais de famílias estavam empregados. Ao mesmo tempo que participar disso era algo que comprometia o relacionamento e a fidelidade deles a Cristo. Porque ali era um ambiente de idolatria. E a gente se depara com esse duplo desafio, porque permanecer fiel a Jesus poderia significar para aquelas pessoas perder oportunidades no mercado de trabalho. Obedecer a palavra de Jesus era sofrer talvez uma pressão econômica. Ficar às margens do mercado de trabalho no contexto da época. E aqui é importante porque a gente começa, eu não vou falar sobre isso agora, mas a gente começa a entender o que é a marca da besta. Na testa e nas mãos. Mentes que mostram devoção e pessoas que trabalham para o sistema. E quem não se adapta a esse sistema começa a ficar fora do contexto do mercado de trabalho. Mas essa é uma outra pregação, segura até lá. E qual é a grande mensagem dessa carta que Jesus escreve à igreja de Tiatira? A grande mensagem é sobre o perigo da tolerância do pecado dentro da igreja. De tudo que a gente vai falar hoje, eu vou dizer para vocês, talvez essa pregação fique um pouco mais longa. Então, assim, se ajeita no banco, mas a gente consegue chegar lá, se Deus quiser. Mas, assim, a grande mensagem que Jesus tem na carta que ele escreve a Tiatira, o perigo da tolerância do pecado no meio da igreja. Bom, como as outras cartas, Jesus começa se apresentando a essa comunidade. Jesus, então, se apresenta a essa igreja. E ele diz, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, essas são as palavras do Filho de Deus. Aqui é um confronto, há um contraste que existia, é um contraste com a realidade cultural da época. Porque dentro daquela sociedade, eles entendiam que muitas das divindades que eram levantadas no contexto pagão, elas eram chamadas de filhos dos deuses. Por exemplo, em Tiatira, explica-se que havia uma forte influência de um culto a Apolo. Apolo é filho, na mitologia, de Zeus. E essa cidade olhava para Apolo com uma atitude de veneração, como aquele que protege os habitantes daquela cidade. Conhecendo essa realidade, Jesus fala assim, não.
Eu sou o Filho de Deus. O Filho de Deus não é um Deus levantado pela cultura. O Filho de Deus sou eu. Jesus está dizendo, não, olha para mim. Eu sou esse quem sustenta você. Eu sou aquele que te garante o amanhã. Sou eu sou o Filho de Deus. E há uma questão aqui no livro do Apocalipse, que eu para falar sobre isso. O livro do Apocalipse, ele vem para abrir, para expandir a nossa compreensão a respeito de quem é Jesus. Quem de fato é Jesus. Porque, por vezes, quando a gente pensa em Jesus, a gente ainda está pensando naquele Cristo humilhado, crucificado. Para muita gente, Jesus é um alternativo. Muita gente tem Jesus como Jesus do The Chosen. Não é isso? Eu acho Jesus do The Chosen um pouquinho sonso, assim, meio... Não gosto muito dele. Mas muita gente ainda enxerga Jesus a partir dessa visão. É um Jesus que por vezes, está relacionado às nossas próprias preferências. Eu acho que eu já comentei isso aqui várias vezes, mas uma vez eu passava um estudo, e nesse estudo eu disse assim, olha, a gente sabe que o Jesus real, histórico, ele não é um loirinho de olho azul, cabelo até o ombro, você sabe disso. E uma irmã olhou para mim e falou assim, não, o meu Jesus tem o olho azul da cor do céu. Brava. Eu falei, tá bom, irmão, teu Jesus tem olho azul, mas o da Bíblia não tem, tudo bem, né? E vamos embora. Mas, por vezes, a gente cria esse Jesus de acordo com a nossa própria expectativa. Mas o livro do Apocalipse nos chama a olhar para Cristo como Deus encarnado. Nos faz olhar para esse Cristo que João, que era o discípulo amado dele, que quando estava com ele, debruçava no seu ombro, e de repente agora o Cristo ressurreto aparece para João, e João fala assim, quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Porque a glória dele é tão tremenda, tão profunda, que eu não fui capaz de resistir. Eu caí rendido à glória de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Esse Jesus, que agora é apresentado nesse livro como justo juiz. Aquele que vê todas as coisas e que em breve há de se levantar do seu trono para julgar o mundo. Ele nos apresenta aqui um Jesus que reina sobre terra e céus, os quais os anjos que João viu estão todos rendidos diante do teu trono, reconhecendo o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Ele apresenta para a gente o Cristo glorificado. E para nós, como igreja, nós precisamos olhar para esse Jesus, o Deus soberano da história, aquele que reina hoje para toda a eternidade. Esse é o Cristo apresentado para a gente no livro do Apocalipse. Bom, e esse Jesus que está sendo apresentado aqui, é esse que tem os olhos como chamas de fogo. Os olhos como chamas de fogo significam os olhos que tudo vem. Dentro da cultura bíblica, o fogo, ele é aquele que muitas vezes está ligado à luz que expõe, que revela o escondido. O que o texto está dizendo aqui é que, aos olhos de Jesus, nada está oculto. O que o texto está dizendo para a gente aqui é que os olhos de Jesus são capazes de sondar as intenções mais íntimas dos nossos corações. O que ele está dizendo aqui é que, diante dos olhos desse que tudo vê, nenhum pecado está escondido. Os cantos mais secretos da nossa existência estão expostos diante daquele que tudo sabe. E eu preciso te dizer assim, Jesus não se relaciona com aquilo que a gente demonstra para a sociedade. Jesus não se relaciona com as nossas redes sociais. Jesus se relaciona com aquilo que você é, nos cantos mais secretos da sua vida. Porque Ele é o Deus que te conhece como ninguém te conhece. E mais, ainda apresentando esse Cristo, Ele diz, Ele é o que tem os pés como bronze reluzentes. E aqui pode trazer alguns significados. Primeiro, o bronze, ele significa algo refinado pelo fogo, aperfeiçoado. O que Ele está dizendo é, a santidade de Cristo é absolutamente pura. Ele está dizendo assim, esse é aquele que caminha nesse mundo sem se envolver com a corrupção. Ele é santo, Ele é santo. E é por isso, irmãos, que a gente não assimila o reino de Cristo com os governos políticos. Porque os homens são corruptos. Seres humanos caem. Mas há um rei que governa em santidade para sempre. E ele jamais será envolvido com qualquer tipo de corrupção. E mais do que isso, esses pés de bronze, eles representam, eles indicam firmeza, autoridade. O que João está dizendo aqui, que está revelando aqui para a gente, é que o reino de Jesus é estável, é forte. Ele tem autoridade, força para governar. Como nós vimos, todos os reinos que já foram levantados sobre a terra um dia passarão. Todos. O reino Egito passou com toda a sua força dentro do contexto da narrativa bíblica. Quando a gente olha para o centro da história, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, e todos os reinos que estão estabelecidos hoje, que ainda irão se estabelecer, passarão. Mas ele está dizendo, há um rei estável, que tem um reino eterno, que jamais passará. Mas, por fim, esses pés de bronze, e aqui talvez seja a maior mensagem para esse contexto, eles revelam também o juízo de Deus. Porque os pés de bronze pisam, despedaçam, quebram.
O que o texto está dizendo para a gente é que Jesus não só tem os olhos que veem os cantos mais secretos da vida, mas que ele também tem autoridade para julgar todos os erros e que em breve ele se sentará no trono para cumprir a sua santa e poderosa missão. Portanto, a primeira parte desse texto, a primeira parte dessa carta, é Jesus se apresentando à sua igreja, se apresentando como o único verdadeiro Filho de Deus, como aquele que tem olhos de fogo, que conhece aquilo que ninguém conhece, e como aquele que tem os pés de justiça, que julga com sabedoria e santidade todas as coisas que acontecem nesse mundo. A segunda parte dessa carta vem com os elogios que Jesus faz a essa comunidade. E aqui eu vou dizer para você, eu entendi a estratégia do Senhor. Quando a gente tem coisas difíceis para serem tratadas, aqui, estratégia para tratar coisa na vida conjugal, para corrigir um filho, estratégia para pedir aumento para um patrão, para corrigir um funcionário difícil. O que a gente faz primeiro? A gente elogia. Não é isso? Eu falo assim, olha, você é uma mulher extraordinária, você não tem nem como comentar as suas virtudes, o seu cuidado com a casa, né? Você é um homem incrível, olha, você é um bom funcionário, olha, assim, tem umas coisas no seu trabalho aqui como funcionário que são incríveis, eu quero reconhecer, e depois que a pessoa ficou feliz, você entra com o que precisa entrar, de fato. E é assim que Jesus faz. Então, ele começa aqui trazendo alguns elogios a essa igreja. E o que ele diz? Primeiro, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, assim, primeiro, eu conheço, mais uma vez, eu vejo, eu sei de todas as coisas. E quais são as obras boas que Jesus está reconhecendo dentro dessa comunidade? Primeiro, eu conheço o seu amor. A gente lembra da primeira carta de Éfeso, que era uma igreja que servia, que lutava por um evangelho puro, santo, verdadeiro, mas enquanto fazia, essa igreja acabou perdendo o amor a Cristo, o amor às pessoas. Passou a ser algo automático, mas essa aqui não. Essa aqui faz e faz com amor. Os olhos dela ainda estão em Cristo. Mais do que isso, eu conheço também a sua fé. A fé, dentro do contexto bíblico, não é simplesmente um sentimento, uma crença intelectual, mas é uma vida prática. A fé é a manifestação da nossa confiança prática no cotidiano em Deus. As nossas obras revelam em quem está a nossa fé. Jesus está dizendo, eu sei que vocês são pessoas de fé prática, viva, verdadeira. Eu também conheço o seu serviço. A igreja, ela estava envolvida com cuidado, ela preocupava-se em ser uma manifestação real do reino de Deus, aonde ela estava. Ser uma manifestação do caráter de Cristo. Conheço também a sua perseverança. Como nós já vimos aqui, a perseverança é a atitude de quem persiste, apesar dos desafios, apesar das lutas, em fidelidade e em conexão com Jesus. E também conheço o seu crescimento, e isso aqui é bem interessante, porque ele fala assim, você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que legal isso. Porque, normalmente, quando a gente está na nossa caminhada espiritual, a gente pode, enquanto caminha, perder as nossas forças. Congregar já não é tão essencial. A oração já não é tão essencial. A leitura bíblica já não é tão essencial. Mas Jesus enxerga que uma igreja que cresce no seu trabalho, no seu serviço, que cresce na sua relação com Deus, é uma igreja que cresce. E aqui serve aqui uma série de exemplos importantes e fundamentais que alcançam a nossa jornada. E a primeira parte aqui é Jesus falando sobre coisas boas a respeito dessa comunidade. Agora, vem também o problema dessa igreja. Jesus, então, diz contra essa igreja. Ele diz, no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Primeira questão é, quem é Jezabel? Jezabel é uma personagem no contexto do Antigo Testamento. A história dela surge lá no livro de 1 Reis, se você quiser reler depois, a partir do capítulo 16. Era uma sacerdotisa de Baal, do deus Baal, do contexto do Antigo Testamento, e também uma profetisa pagã. Ela era filha de Etibaal, um sacerdote de Baal. E foi casada com o pior rei da história, Acabe. Juntos, eles promoveram talvez as piores influências pagãs e imorais dentro do contexto da história de Israel. Se a gente fosse colocar um pouquinho assim do mal que essa mulher fez à nação de Israel, a promoção da idolatria intensa, dentro do povo de Deus, Jezabel estabeleceu oficialmente um culto a um outro deus, Baal, levando muitos da nação a viver uma vida de paganismo. Ela tinha uma intensa perseguição ao profeta, talvez a maior perseguidora dos profetas. Muitos e muitos profetas morreram nas mãos de Jezabel e das perseguições. A gente tem o contexto de Elias, que era um profeta que confrontava Jezabel, e Elias sofreu grandes e grandes tensões, talvez as maiores tensões vêm por causa da perseguição de Jezabel em relação à sua vida e ao seu ministério. Ela promoveu diante de Israel a corrupção moral e espiritual desse povo. Sob a sua influência, Israel mergulhou nas práticas idólatras e também nas imoralidades sexuais, que faziam parte dos cultos pagãos dentro daquele contexto de Baal. E há também uma marca aqui, que é o abuso de poder.
Porque é dentro das histórias que nós temos de Jezabel, há o contexto lá em 1 Reis 21, quando o marido dela, Acabe, olhou para a vinha, lembra disso? De um homem chamado Nabote, ele falou assim, nossa, eu queria tanto ter uma vinha dessa. E essa mulher começa a manipular as coisas, tal, até tirar isso desse homem e entregar para o seu marido. E, na verdade, a história de Jezabel e Acabe é uma história de uma mulher dominante e de um marido banana. Essa é a realidade do contexto aqui. Uma mulher que domina a situação e de um homem que não tem nenhum tipo de posicionamento diante do caos que eles estão vivendo. Agora, como tudo isso, da realidade de Jezabel, se aplicava à igreja que estava em Tiatira? De que maneira Deus está usando esse exemplo para confrontar essa igreja? A maioria dos comentaristas entendem que, de fato, existia uma mulher dentro dessa igreja que, obviamente, não se chamava Jezabel, porque isso aqui é o exemplo, mas que existia dentro dessa comunidade uma profetisa. Uma mulher que reivindicava dentro da comunidade uma autoridade espiritual sobre a igreja. E aqui a gente começa a pensar no conflito que está acontecendo aqui. Porque enquanto você tem a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada numa escola bíblica, existe um outro grupo dentro da igreja promovendo uma outra espiritualidade. Há um confronto aqui de duas realidades que estão aqui passando. E talvez seja esse um dos ambientes proféticos tão problemáticos, né? Porque enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, outros ensinos acabam sem influência bíblica, sem direção da palavra, sendo manifestados, instigados no meio da comunidade. E é isso que está acontecendo aqui. E assim, talvez você pergunte assim, William, mas você está dizendo então que Deus não pode usar pessoas? Deus pode. Deus fala como Ele quer, não é verdade? Mas o que eu sei é que a revelação verdadeira e absoluta da voz e da vontade de Deus está na palavra de Deus. O que eu sei é que toda revelação que não se encontra dentro das Escrituras é falível e precisa ser descartada. Porque a maneira infalível de ouvir a voz de Deus está nas Escrituras, está no texto sagrado. O grande problema que nós temos é que muitas pessoas têm preguiça de estudar, de frequentar uma escola bíblica, de ler a Bíblia, de ouvir uma pregação, e que encontram nesses ambientes alternativas para tentarem ouvir a voz de Deus. E quando vão a esses ambientes, vão vulneráveis, porque não tem Bíblia, não tem palavra. E quantas vezes eu me deparei com pessoas na nossa comunidade, não nessa comunidade, mas em outros ambientes de comunidade, que tinham orientações assim, pastor, o profeta já veio aqui, e ele já disse que o problema é uma macumba que fizeram na esquina de casa. Mas ele também vai fazer uma campanha para resolver esse problema aqui dentro da igreja, dentro da minha casa. Então você fica tranquilo, não precisa mais aqui, porque a gente vai resolver com o nosso profeta. Orientações e coisas que são completamente contrárias à Bíblia. Porque se não há Bíblia, qualquer orientação, qualquer palavra serve para dirigir o coração de pessoas que estão distantes ou não orientadas pela palavra de Deus. Portanto, em Tiatira existia uma mulher, uma profetisa, que promovia um ambiente de uma outra voz paralela que contradizia aquilo que era a palavra de Deus. E agora, mas o problema maior aqui, é isso que eu queria chamar a sua atenção, o problema maior desse texto não é essa profetisa. O problema maior desse texto não são as pessoas que estão caminhando com ela. O problema maior desse texto é a normatização do pecado dentro da igreja. Essa é a grande voz que ele está colocando aqui para a gente, porque o texto continua, e o que ele está dizendo assim, no entanto, contra você eu tenho isso, você tolera. Você tolera. E essa é a grande questão desse texto. Porque tolerar é a normatização, é a falta de confronto, é a permissão, é a normatização do pecado dentro de uma comunidade. E aqui talvez a gente tenha que parar sobre a lição do que é o amor bíblico. Porque a igreja de Jesus, de fato, tem uma mensagem, vinde como estás. Nós pregamos isso porque nós cremos que o sangue de Cristo derramado naquela cruz é suficiente para lavar todo o pecador do pecado. Não importa o que aconteceu antes de Cristo, Jesus é poderoso pelo seu sangue derramado naquela cruz para te livrar, para te dar uma nova história. Ele é poderoso sim. Mas ao mesmo tempo a igreja não tem uma mensagem, vinde e fique como estás. A igreja é um lugar de transformação, de mudança de vida. Onde a noiva do Cordeiro está sendo preparada para se encontrar com o seu noivo que é santo, santo e santo. E o grande problema que a gente encontra aqui é o perigo da tolerância. Porque a tolerância, ela acaba normatizando aquilo que é contrário à voz de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Corinto, na primeira carta, ele enfrenta um problema muito semelhante dentro dessa igreja. Existia um problema sério de pecado sexual. E ele fala assim aos irmãos, vocês estão felizes? Já leu esse texto? Lê lá, capítulo 5, primeira carta de Coríntios. Vocês estão bem? Ah, não, a igreja está crescendo. A manifestação de dons espirituais está tudo bem. Tudo bem, vocês estão felizes com isso. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz algo que a gente tanto repete, onde ele fala assim, vocês não sabem que um pouco de fermento pode levedar ou danificar toda a massa. Percebe o que Paulo está dizendo aqui para a gente, o que Deus está dizendo para a gente? A normatização do pecado no meio do povo de Deus é como um câncer que come a gente por dentro. E por vezes a gente tem essa voz assim, não, William, mas se mexer, é melhor pecado. Não, não é melhor pecado dentro da igreja.
Aliás, nesse contexto, o apóstolo Paulo fala assim, põe para fora. Difícil isso, né? Pode pôr para fora. Vai embora. Quem sabe lá no mundo, nas dores do mundo, ele se arrepende e volta. Porque essa ideia de normatização, de fato, não é aquilo que Deus está dizendo para a sua igreja. E talvez aqui a gente tenha que parar e pensar um pouco sobre aquilo que mais está sendo apontado nesse texto, que é o problema do pecado sexual. Por que esse pecado é tão sério dentro do contexto da revelação bíblica? E o apóstolo Paulo trata isso também. Ele fala assim, olha, fujam da imoralidade sexual, porque todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, os pecados que a gente comete na carne afetam a nossa identidade, afetam a nossa santidade. E mais do que isso, Paulo lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito. Aquele que é santo veio habitar em você, veio habitar no seu corpo. E como aquele que é santo vai dividir essa casa com pessoas que alimentam pecados na carne, em si. Percebe o problema disso? E aqui a gente percebe essa advertência do apóstolo Paulo, chamando a igreja de santificação. E ele fala assim, a luta é contra mim. Porque talvez a pergunta que surge entre nós é assim, tá, mas eu entendi, como eu faço então para lutar? Já que isso é uma missão da igreja, como que eu faço então para combater esse pecado? E me toca quando o apóstolo Paulo diz isso. Eu esmurro o meu corpo. Eu luto contra mim mesmo todos os dias. Eu luto. Para que essas vontades dentro de mim, que são contrárias ao Deus que é santo, que habita em mim, não tomem lugar na minha vida. E a gente percebe aqui que a maior luta do apóstolo Paulo, irmãos, não é com o mundo lá fora. A maior luta do apóstolo Paulo começa em si. Quando ele diz, miserável homem que sou. Eu sei que existem vontades em mim que contrariam a vontade de meu Deus, mas eu luto para matar o velho homem. Para que aquele que um dia foi gerado em mim se torne tudo em mim. E talvez essa deva ser a maior base da nossa luta como igreja, que luta para uma santificação aos olhos daquele que nos conhece. O apóstolo Paulo dirige a igreja, dizendo que nós precisamos lutar intensamente com santidade real, que se aplique nas nossas vidas. Bom, continuando aqui, como Jesus então vem para corrigir essa igreja? O que Jesus faz diante do pecado sustentado e normatizado no meio dessa comunidade? O que ele decide fazer? Primeira coisa, ele dá tempo. Ele começa dando tempo. Ele dá tempo para o arrependimento. O texto continua, ele diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Então, comece a prestar atenção aqui como Jesus trata os nossos pecados. Primeiro, dê-lhe tempo. Jesus está dizendo assim, eu sou paciente. Quando a gente estuda toda a narrativa da história da humanidade, a gente escuta Jesus dizendo, Deus dizendo, dá um pouco mais de tempo. Dá um pouco mais de tempo. Essa mesma paciência de Deus está sobre mim e sobre você. Deus tem sido paciente com a gente. Aliás, o apóstolo Pedro disse que Deus retarda a sua promessa de vir nos buscar na expectativa de que todos se arrependam. E que todos voltem arrependidos para Deus, para uma vida que o glorifique. Deus dá tempo. E talvez o grande problema aqui não é a falta de tempo, mas é a falta de fato de atitude de arrependimento. Porque, por vezes, a gente pega esse tempo que nos dá e entende isso como um convite para continuar vivendo como nós estamos. Mas Jesus tem nos dado tempo para que transformações reais se tornem reais nas nossas vidas. Segunda atitude de Jesus, ele manda disciplina. Ele manda disciplina. E deixa eu fazer uma pausa, que eu vou até tomar uma água aqui. Porque talvez eu te apresente um Jesus que você não conhece. Talvez esse texto apresente para você um Jesus que você ainda não conhece. Talvez você tenha conhecido um Jesus alternativo, um Jesus amigão, um Jesus tolerante, um Jesus que não corrige, que não confronta. Um Jesus assim que passa a mão na nossa cabeça. E agora você vai se deparar com um Jesus revelado no texto, na Bíblia. O que Jesus faz diante desse pecado tolerado e mantido dentro da comunidade? Palavras de Jesus, por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das suas obras, que ela pratica. E detalhe, matarei também os seus filhos. Os filhos são aqueles que imitam o mesmo hábito dessa mulher que foi inserida no meio da comunidade. Mas aqui a gente tem que prestar atenção no processo corretivo de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, Deus usa a sua palavra. Deus nos fala. Deus nos confronta com o texto, com a sua voz. Segundo, Deus usa pessoas. Porque a responsabilidade de lutar por santidade na igreja não é do pastor, é de todos nós. De todos nós. Essa palavra é para toda a igreja de Jesus. Então, primeiro, é a palavra. Segundo, são pessoas que Deus chama e manda para nós, para dizer, olha, está errado. Isso não é correto, você não deveria praticar isso. Terceiro, disciplina. É o que Deus está dizendo aqui. Chega um momento em que Deus fala, chega.
É um tempo de disciplina. E talvez a gente, de fato, tenha que ter essa visão mais completa a respeito de Deus. Porque, de fato, a Bíblia revela para Deus um Deus amoroso, que morre, sangra numa cruz por pecadores, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia está nos apresentando um Deus que é santo e justo. E talvez você pense assim, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Ele não é, irmãos. Mais um livro para a gente ler em casa, Atos capítulo 5, início da igreja primitiva. Ananias e Safira. Quando se apresentam diante de Deus, vem Ananias e fala assim, olha, vendi o terreno, guardei um pedaço no bolso, mas assim, o que eu tenho está aqui. Aí Pedro fala assim, foi mesmo, irmão? Foi por isso que você vendeu? Você vai morrer agora para você não brincar com o Espírito. Atos capítulo 5, Novo Testamento. Depois vem a mulher deles, a Fira, fala assim, escuta, quanto vocês venderam mesmo? Já tinha um esquema entre os dois. Não, foi isso, você vai morrer também. Ou seja, a gente tem que rever a nossa visão de um Deus que brinca com o pecado, que é amoroso e acolhedor, mas que ao mesmo tempo não tem uma voz de confronto aos nossos erros. E talvez a gente pergunte assim, né, por que Deus faz isso? Qual o propósito dessa atitude de Deus punir essas pessoas que estão brincando com o pecado dentro da igreja? Qual o propósito corretivo? E ele fala assim, então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Presta atenção aqui, porque esse ato de punir de Deus, ele é pedagógico. O que ele está dizendo assim, quando pessoas percebem que Deus, de fato, não brinca com o pecado, elas repensam a maneira que estão vivendo. Todos os outros verão e perceberão que, de fato, é um Deus santo, justo, que não brinca com o pecado. E talvez a gente tenha que parar um pouco e olhar com mais seriedade para as consequências do pecado nas nossas vidas. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, em hipótese alguma, que todos os nossos sofrimentos são justificados por pecados cometidos. Entende que eu não estou dizendo isso. Mas não há como negar que muito do que a gente faz, muito do que a gente sofre, está relacionado às escolhas que nós fazemos de uma vida distante do Deus Criador dos céus e da terra. E que o pecado, de alguma maneira, sempre vai produzir consequências em nós, nas nossas vidas, em nossa jornada espiritual e em nossos relacionamentos. E, por vezes, Deus permite que famílias desmoronem. Pessoas sofram o juízo daquilo que estão vivendo, para que os demais olhem e percebam que não pode brincar com o pecado e com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Bom, como foi pesado até aqui, vamos terminar com coisa boa. Vamos terminar com coisa boa. É assim que Jesus termina. Começa com coisa boa e termina com coisas boas. O consolo de Jesus a quem permanece fiel. E ele começa dizendo assim, aos demais que estão em Tiatira. Que é importante, porque ele está dizendo assim, nem todos estavam brincando com o pecado dentro dessa igreja. Então, a gente tem que levar isso em conta. Havia dentro dessa comunidade pessoas que continuavam com seus olhos em Cristo, lutando contra o pecado de forma séria e comprometida com a palavra de Deus. Isso mostra para a gente que é possível, mesmo diante de ambientes hostis, continuar com os nossos olhos em Cristo e continuar vivendo aquilo que é a vontade de Deus. E ele começa assim, a esses, e aqui é uma questão também para a gente refletir, a vocês que não seguem as doutrinas dela e não aprendem, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse grupo à parte, que se aliou a essa profetisa, eles tinham outros ambientes, e nesses outros ambientes, eles diziam que viviam experiências espirituais mais profundas do que aqueles que estavam lá na comunidade. Entende? Então, assim, se você não fez parte, você não entende. Se você não está, não, assim, é lá que a gente vive isso, não é aqui. Há um conflito aqui que está acontecendo. E deixa eu fazer aqui uma crítica santa a nós mesmos, pentecostais. Porque, assim, primeira coisa, eu creio que o Espírito de Deus continua agindo hoje. Eu creio nisso. Eu creio que nós podemos viver experiências profundas, sim, no Espírito de Deus. Eu não creio que o Espírito de Deus está preso a Atos dos Apóstolos. Eu creio nisso. Mas a gente não pode negar uma coisa. Por vezes, a gente tem entendido que o ápice da vida espiritual são as experiências. Por vezes, a gente entende assim. Que se você não tiver experiência, você ainda não viveu o propósito de Deus na sua vida. Você ainda não experimentou. E quando a gente olha para o texto, o ápice da vida espiritual é obediência, é transformação pessoal. O ápice da nossa jornada é o fruto do Espírito se manifestando a partir das nossas vidas, transformadas pela palavra e pelo Espírito de Cristo em nós. O ápice da nossa vida espiritual é Cristo em nós. É fidelidade a Jesus. Aliás, quando a gente olha para a própria palavra de Jesus, é assim que o mestre define. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse sim é aquele que me ama. Presta atenção nisso, quando nós estivermos diante do Senhor, nós não apresentaremos diante dele as nossas experiências. Nós apresentaremos os nossos corpos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Porque é isso que de fato importa para Deus. Como eu disse, eu não nego que Deus pode nos dar experiência, mas isso não é o que manifesta aquilo que de fato é a vontade de Deus.
Aliás, eu olho de novo para Mateus capítulo 7, que é um dos textos mais fortes de Jesus, e ele diz justamente isso: muitos dirão naquele dia, no dia do encontro, mas Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós exorcizamos, nós entregamos profecias, nós vivemos coisas extraordinárias. E Jesus olha para essas pessoas e fala assim: eu não conheço vocês, vocês nunca viveram a minha vontade, vocês nunca lutaram de fato para obedecer a minha palavra. Entenda uma coisa, irmãos, quando nós estivermos diante dele, não são as nossas experiências que nós apresentaremos, nós apresentaremos a nossa vida santificada, transformada pelo poder do Espírito agindo em nós. Isso é a verdadeira evidência do nosso crescimento na nossa jornada espiritual. E é isso que de fato importa para Jesus. Por isso Jesus diz àqueles que querem viver de fato sério e comprometidos com Ele, Ele fala assim: olha, aos demais dessa comunidade, que estão em Tiatira, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Presta atenção assim, apeguem-se ao que vocês têm. Jesus está dizendo assim: não, você não precisa de algo que você ainda não experimentou. Você não precisa de algo que você ainda não está vivendo aqui. Ele está dizendo: você precisa se apegar àquilo que você já tem. O problema não é aquilo que você ainda não sabe, o problema não é aquilo que você ainda não viveu, o problema é aquilo que a gente já tem, a gente não tem aplicado para a nossa vida, para que transformações reais se tornem uma transformação na nossa jornada espiritual. Jesus fala: se apega ao que você tem, meu irmão. Isso já é suficiente para trazer transformação real à sua vida. É isso que de fato importa para Deus, vidas transformadas para aquilo que tem. E a esses que querem viver essa vida fiel, Jesus então faz boas promessas. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, percebe? Não é viver a experiência, mas aquele que fizer, viver de forma prática a minha vontade. Até o fim, daria autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos. Diz o que o Espírito diz à igreja. Primeiro, aquele que vencer e que perseverar até o fim. Mais uma vez, Jesus está dizendo para a gente, mais importante do que como a gente começou, é como a gente vai terminar a nossa jornada espiritual. Muita gente vai começar bem, cheio de entusiasmo, mas não vai caminhar até o fim. Mas hoje nós podemos ter pessoas aqui que não estão vivendo um bom momento da sua vida espiritual. Mas Jesus está dizendo que esse pode ser um momento de reposicionamento, para que o nosso encontro com Jesus seja um dia e um momento feliz da nossa vida. E ele fala: esses que se alinharam, eles governarão. E aqui Jesus está fazendo uma menção ao Salmo 22, que fala a respeito do governo universal de Jesus Cristo, messiânico de Jesus Cristo. Pede-me, diz o Salmo 2, e te darei as nações como herança, tu governarás com cetro de ferro. Em Mateus 28, 18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está dizendo que depois da ressurreição, ele recebe a autoridade do governo de todas as coisas nas suas mãos. E aqui é interessante porque Jesus não está dizendo: eu sou o rei que governa, mas ele está dizendo: aqueles que estão comigo governarão ao meu lado para todo sempre. Nós não somos apenas súditos do reino, nós participamos do reino. O apóstolo Paulo ele diz que quando Jesus se levantar para julgar todas as nações da terra, nós estaremos do lado de Jesus nesse dia do julgamento, julgando junto com ele. Não sei se você tem se preparado para isso, mas nós estaremos do lado de Jesus. Mas ele termina dizendo algo maravilhoso. Ele diz assim: e também lhe darei a estrela da manhã. E existem algumas questões que podem fazer a gente pensar no que é essa estrela da manhã. Alguns entendem que ela aponta para amanhã. É uma maneira de Jesus dizer a um povo que sofre por conta da sua fidelidade a Ele: as questões dessa vida não definem mais a sua história se você está em mim. É uma maneira de Jesus dizer que o sofrimento não é o capítulo final na vida daqueles que caminham com Cristo. Nos faz olhar para o futuro, para a eternidade, onde nós estaremos com Ele, e ali nós encontraremos, de fato, a plenitude da nossa existência. Mas há também quem entenda que essa estrela da manhã é o próprio Cristo. Porque Jesus disse isso no Apocalipse. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E sabe o que Jesus está dizendo para a gente aqui? É que o nosso maior presente é o próprio Cristo. O maior presente daqueles que caminharam com Deus é estar com Deus. O que torna o céu, o novo lugar, a nova habitação tão especial, não é o fato do que tem lá, mas é o fato de quem está lá, Cristo. Mais uma vez o texto está dizendo para mim e para você: o maior presente de Deus para a vida daqueles que caminham com Jesus é Jesus. Porque ali nós o veremos como Ele é. Ali nós veremos aquele a quem nós dobramos os nossos joelhos todos os dias. E habitaremos com Ele para sempre.
E o que aquece o coração daqueles que caminham com Jesus é saber que nós em breve estaremos com Jesus para toda a eternidade. Que isso venha aquecer o nosso coração nessa manhã. A esperança de que, apesar das lutas que nos cercam, nós sabemos que muito em breve nós estaremos com o Eterno, com o Deus que nós buscamos de joelhos, enquanto nós lutamos nesse mundo em fidelidade a Ele. Deixa eu terminar com 3 questões aqui para a nossa reflexão. Primeiro, diante dos olhos de Jesus, que tudo vê, que tudo sabe, que áreas da sua vida geram desconforto? Diante dessa consciência de que o seu Deus é aquele que sonda os cantos mais secretos da sua vida. Que Ele não é um Deus que se relaciona com aquilo que nós apresentamos diante das pessoas. Ele é o Deus que tem os seus olhos de fogo, que conhece os cantos mais íntimos da nossa alma. Existe alguma dimensão da sua vida que gera em você desconforto diante dessa realidade? Segundo, se para Jesus a obediência é mais importante do que as nossas experiências ou a experiência, como você se sente diante dele? Como vai a sua obediência à palavra de Deus, aquilo que você já sabe? Na semana passada nós dissemos aqui, o mais importante não é aquilo que a gente ainda não sabe, mas aquilo que a gente já sabe não tem levado a sério na nossa jornada espiritual. Terceiro e último, se Jesus é a estrela da manhã, o maior presente do Evangelho, o quanto você tem colocado a sua esperança no dia do seu encontro com Ele? Eu acho que uma das grandes questões que o Apocalipse traz para a gente, nós precisamos resgatar a nossa expectativa do porvir. Eu tenho certeza que os nossos irmãos em outros lugares do mundo, vivendo intensa perseguição, tendo casas bombardeadas, que não podem viver a sua fé publicamente, que esses irmãos clamam todos os dias, dizendo, vem Senhor, vem Senhor. Mas a realidade, por vezes, da nossa vida confortável, faz com que a gente perca a nossa visão a respeito do amanhã. Mas esse texto está trazendo para a gente essa realidade. Nós precisamos voltar a olhar os nossos olhos ao futuro que ainda está em Cristo Jesus. O quanto o seu coração ainda se enche com alegria da realidade de que muito em breve nós estaremos com Ele e moraremos com Ele para sempre. Que essa esperança enche o nosso coração hoje, pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Som. Entregar
novamente. Tua graça me alcançou, Jesus. Todos juntos. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. E nós cantamos e declaramos até que Ele venha, Senhor, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo. E as nossas vozes declaram até que Ele venha, Senhor, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo. E nós declaramos até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Como nós dissemos lá no princípio, nós vivemos em um mundo em estado de caos. Quando você volta para sua casa, você acessa os jornais, você vê as informações, você se depara com um mundo que está em conflito, que vive em crise. E existe, infelizmente, uma realidade, porque as crises não estão só lá fora, as crises estão aqui também. Por vezes, no meio do corpo de Cristo, daqueles que foram chamados por Deus para viver com os olhos nele. Dentro da realidade da igreja, existem aqueles que simplesmente se entregam às suas paixões, aos seus pecados. Mas dentro da realidade de uma igreja, também existem aqueles que permanecem fiéis. Não porque são perfeitos, não é isso que a gente está falando. Mas pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, lutam todos os dias consigo mesmo, na expectativa de apresentar uma vida transformada diante do Rei. Na certeza de que muito em breve nós estaremos diante dele, e que esse que tem os olhos que sondam os mais íntimos da nossa vida, nos fará falar a respeito das questões que, por vezes, a gente tem alimentado dentro de nós. Mas como é bom saber que Jesus, ele vê, ele está dizendo, eu vejo, eu sei, eu conheço aqueles que estão lutando por uma vida santa. Eu conheço aqueles que não estão brincando com o pecado. Eu conheço, eu sei. E é sobre esses que ressoa a palavra de Jesus. Apegue-se ao que você tem. Seja fiel até a morte.
e muito em breve essas lutas passarão. Alguém certa vez disse que a maior expectativa do novo céu e da nova terra não é a rua de ouro. A maior expectativa do novo céu e da nova terra é a libertação definitiva dessa natureza atingida pelo pecado, onde nós seremos definitivamente livres desse corpo atingido pelo pecado e seremos como Cristo e habitaremos com Cristo. E é bom saber que os olhos dele conhecem aqueles que têm lutado por uma vida que glorifique ao Senhor enquanto ainda está aqui. Oremos. Senhor, Deus dos céus e da terra, mais uma vez nós estamos diante de Ti e da Sua palavra, Senhor. Palavra que penetra o mais íntimo do nosso coração, palavra que sonda o mais íntimo da nossa vida, Senhor. E o que nós vemos diante dos Teus olhos é que diante de Ti, Pai, nós estamos completamente expostos. Os Teus olhos, Senhor, penetram os cantos mais íntimos da nossa alma, Senhor. Tu vês aquilo que ninguém vê. Tu sabes daquilo que ninguém sabe. E essa consciência de que nós estamos completamente expostos diante de Ti é um chamado por luta de transformação real e santificação verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que, apesar dos Seus olhos que nos sondam, o Seu propósito não é simplesmente nos condenar, Senhor, mas que o Seu propósito é nos transformar, Senhor. Por isso, pelo nome de Jesus, Santo Deus e Pai, encontre os nossos corações essa manhã expostos diante de Ti, Senhor. Toque nos cantos mais escondidos da nossa alma, Senhor. Pelo poder do Seu Santo Espírito, Senhor, traga transformações reais às nossas vidas, Senhor. Prepara-nos como Tua igreja, Senhor, santa, lavada, para o dia do nosso encontro contigo, Pai. Pelo nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos para que a gente saia daqui, Senhor, de fato dispostos a lutar, Senhor, contra pecados que ainda não foram vencidos, Senhor. Pelo nome de Jesus. E que para Jesus nós apresentemos uma vida santificada e transformada pelo poder desse Evangelho, Pai. Pelo nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações de Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.